O Império Mongol, que se estendia da China até a Europa, era o lar de muitos povos com as mais diversas crenças. Muitos historiadores veem os mongóis quase como um exemplo de tolerância religiosa, afirmando que cada súdito do Khan podia adorar seus próprios deuses sem medo de perseguição. Alguns até acreditam que foi justamente a abordagem deles que se tornou a precursora da ideia moderna de liberdade religiosa. Mas será que isso é realmente verdade? Neste vídeo, vamos analisar o que estava por trás da política de tolerância mongol e até que ponto ela era sincera. Então, amigos, vocês estão no canal Amazing History, onde eu conto para vocês apenas sobre os eventos mais interessantes da história do mundo antigo, do Oriente Medieval e muito mais. Você pode apoiar o canal, como sempre, assistindo ao vídeo completo, deixando um like e um comentário gentil, além de se tornar patrocinador no Patreon ou no YouTube. Inscreva-se no canal e acompanhe os episódios. No século XII, a estepe mongol era uma região etnicamente e religiosamente diversa. Durante a luta de Gengis Khan para unificar as tribos mongóis dispersas, ele foi apoiado por representantes de diversas crenças. Xamanistas e animistas tradicionais, cristãos, nestorianos, budistas e muçulmanos. Por exemplo, as tribos dos Queraitas e Naimanos, que desempenhavam um papel importante na vida política das estepes, professavam o cristianismo nestoriano, e entre sua nobreza havia muitos líderes batizados. O cristianismo chegou a essas regiões através das antigas rotas comerciais que ligavam a Ásia Central ao Oriente Médio, o que destaca a profunda integração das tribos das estepes na rede religiosa mundial. O xamanismo, no entanto, continuava sendo o sistema de crenças dominante para a maioria das tribos mongóis, incluindo a família do próprio Gengis Khan. De acordo com essas crenças, o mundo estava repleto de espíritos, tanto benevolentes quanto hostis. O sucesso de alguém dependia da habilidade de estabelecer contato com eles. Os xamãs não eram apenas guias espirituais, mas também conselheiros, estrategistas e intérpretes da vontade de Tengri, a divindade suprema do panteão xamanista. Seu serviço incluía rituais destinados a garantir a vitória nas batalhas e fortalecer a legitimidade do poder do Khan. As crenças mongóis se formaram em torno do conceito de Tengri, segundo o qual o Khan era escolhido pelo céu para cumprir a sua vontade. Essa escolha, no entanto, exigia confirmação constante. O sucesso na administração e as vitórias militares eram vistos como sinais de bênção. Esse sistema de crenças não excluía a convivência com outras religiões, já que suas práticas podiam ser úteis para a manutenção do poder. O benefício prático sempre desempenhou um papel fundamental para os mongóis na avaliação dos ensinamentos religiosos. Isso explica por que Gengis Khan mantinha relações com taoístas, budistas, cristãos e muçulmanos, avaliando-os através da contribuição que podiam oferecer para a administração do império. Por exemplo, os cristãos nestorianos serviam no exército e ocupavam cargos administrativos, enquanto estudiosos muçulmanos ajudavam a desenvolver o comércio e a economia. A ideia de que diferentes crenças oferecem caminhos distintos para o mesmo Deus ficou enraizada na consciência dos mongóis. Um exemplo disso foi dado por Manke Khan, que disse isso ao monge franciscano Guilherme de Rubruquis. Assim como a mão tem vários dedos, Deus deu diferentes caminhos à humanidade. Dessa forma, a religião para os clãs mongóis tornou-se não um instrumento de divisão, mas sim de união. Seu principal valor estava no fato de que ela contribuía para a integração da população heterogênea do império, para a manutenção da legitimidade do poder e para a administração eficiente de um território imenso. Para os clãs mongóis, a questão sobre a veracidade dos ensinamentos religiosos era secundária. Eles viam as diferentes crenças como caminhos para adorar um único Deus, seja Tengri, a divindade suprema da tradição mongol, ou uma força superior única, com a qual estavam associadas as principais religiões mundiais. Uma condição essencial para os líderes espirituais era consentir em rezar pelo governo dos Xingízidas, garantindo a bênção divina ao seu poder.
O conceito mongol de Tengri incluía a ideia de que os sucessos de um governante, fosse em batalhas ou na administração, eram prova do apoio do céu. Já derrotas ou desordens eram vistas como sinais de descontentamento. Essas visões eram semelhantes ao ensinamento chinês do mandato do céu, onde o direito de governar era concedido apenas àqueles que mantinham a justiça e traziam ordem. No entanto, entre os mongóis, essa ideia se desenvolveu de forma autônoma, baseada em suas tradições culturais e religiosas, e não por um empréstimo direto. A política religiosa dos mongóis era flexível e pragmática. Eles raramente impunham sua fé xamanista aos outros, mas também não demonstravam uma tolerância universal. Os favores, em geral, eram concedidos com base nas decisões pessoais dos cães. Por exemplo, em 1214, Gengis Khan se encontrou com o monge budista Haiyun. Naquela época, os mongóis exigiam que os povos conquistados, incluindo os habitantes do norte da China, usassem um penteado mongol específico, com a parte da frente raspada e o restante do cabelo preso em um coque. Essa exigência gerava resistência, especialmente entre o clero, cujas tradições religiosas determinavam sua aparência. A tradição confucionista proibia cortar o cabelo, visto como presente dos pais, enquanto monges budistas precisavam raspar a cabeça como sinal de renúncia à vida mundana. Haiyun, seguindo seus votos, recusou-se a usar o penteado mongol. Explicando que isso violava seus deveres religiosos, ele conseguiu convencer o Khan da importância das regras budistas. Respeitando seus argumentos, Gengis Khan permitiu que o monge mantivesse a aparência prescrita por sua fé. Posteriormente, esse privilégio foi estendido a outros líderes espirituais budistas e taoístas, embora a isenção de impostos só tenha sido concedida a Haiyun e seu mentor em 1219. Esse caso se tornou um dos primeiros exemplos da flexibilidade da política religiosa mongol, que permitia levar em conta as particularidades das crenças dos súditos sem perder o controle. Um dos exemplos mais antigos da concessão de privilégios religiosos por parte de Gengis Khan foi o apoio dele ao mestre taoísta Qiu-Chu-ji. O decreto enviado por Gengis Khan não se aplicava ao taoísmo como um todo, mas sim ao próprio mestre e aos seus discípulos. Para o Khan, o valor de Qiu-Chu-ji estava em sua santidade pessoal, carisma, capacidade de atuar como mediador entre o mundo terreno e o celestial, além de seus numerosos seguidores. Esses privilégios eram vistos como forma de fortalecer a lealdade de quem confiava no líder taoísta. Ao mesmo tempo, o simples fato de Qiu-Chu-ji pertencer à tradição taoísta não desempenhou um papel decisivo na obtenção desses favores. Os mongóis não diferenciavam claramente as religiões, principalmente na China, onde budismo e taoísmo eram vistos como práticas interligadas. Essa confusão levou a abusos. Os seguidores de Qiu-Chu-ji usaram os decretos de Gengis Khan como instrumento para tomar templos budistas e converter monges budistas ao taoísmo. Isso deu início a um conflito religioso entre budistas e taoístas, que continuou até o final do século XIII. A política mongol de tolerância religiosa era inconsistente e muitas vezes dependia da situação específica. O apoio estatal era concedido não a instituições, mas a líderes ou grupos influentes individuais, cuja ajuda poderia fortalecer o poder dos cães. Um exemplo disso é a campanha de Jeb Noyon na bacia do Tarim. Em resposta aos pedidos dos muçulmanos que sofriam perseguição pelo Khan Naimani Kuchluk, Gengis Khan ordenou que Jeb anunciasse que, sob o domínio mongol, todos teriam permissão para praticar sua fé. Esse apelo funcionou, a população muçulmana da região passou para o lado dos mongóis e Kuchluk foi morto. No entanto, nenhum privilégio especial foi concedido aos líderes islâmicos, o que destaca o caráter pragmático dessas promessas. Esses episódios mostram que a política inicial de Gengis Khan não previa uma tolerância religiosa geral. Ela era um instrumento de conquista e manutenção do poder, e não um princípio ideológico. Os mongóis agiam de acordo com a necessidade, adaptando sua política às condições das regiões conquistadas e aos interesses de fortalecimento do seu poder.
O período do governo de Ögedei marcou o início da formalização da política religiosa dos mongóis, o que representou uma mudança significativa em relação à abordagem baseada em privilégios pessoais. Essa mudança foi em parte iniciada por conselheiros como o estudioso budista Yelu Chukai. Ele sugeriu que os privilégios fossem concedidos não a líderes individuais, mas a comunidades religiosas institucionalizadas, o que facilitava sua administração e regulamentação. Foi nesse período que o budismo e o taoísmo passaram a ser vistos pelos mongóis como tradições religiosas independentes, ao lado do cristianismo e do islamismo. Essas 4 correntes receberam o status de religiões estrangeiras, para as quais foram emitidos decretos especiais de privilégios. No entanto, a aplicação dessa política continuava seletiva. As maiores dificuldades surgiram nas relações com o islamismo. A conquista do Estado Corásmio, um dos mais poderosos estados muçulmanos de sua época, foi acompanhada pela destruição de cidades, morte de um grande número de pessoas e colapso da infraestrutura social e religiosa. Para os muçulmanos, a perda do status do islamismo como religião oficial do Estado e sua redução ao nível de uma das religiões subordinadas foi um choque profundo. Foi especialmente difícil para eles aceitar uma política em que a supremacia pertencia ao Código Pagão Yasa de Gengis Khan. O Código Yasa entrava em conflito direto com as normas da Sharia. Por exemplo, a tradição mongol proibia o derramamento de sangue durante o abate de animais, o que contrastava fortemente com o ritual islâmico do abate halal, que exigia o corte da garganta e o escoamento do sangue. Os mongóis puniam a violação dessa regra com pena de morte. Essa diferença se tornava fonte de conflitos que em diferentes períodos eram usados como pretexto para repressões contra a população muçulmana. Fontes históricas descrevem a rigorosa política anti-islâmica de Chagatai, irmão de Ugadei. Segundo o historiador Ala ad-Din Juveini, devido à rigorosa aplicação da Yasa, os muçulmanos da Ásia Central eram obrigados a se alimentar de carniça, já que o abate halal era proibido. Outro historiador persa, Dijus-Dijani, afirmou que Chagatai planejava a destruição da população muçulmana. Apesar de essas afirmações poderem ser exageradas para demonstrar o contraste com o mais moderado Ugadei, elas refletem a opinião amplamente difundida de que o domínio mongol era especialmente hostil ao Islã. Os sentimentos antirreligiosos não se limitavam ao Islã. Na velhice, Kublai Khan, que inicialmente apoiava as tradições religiosas, começou a adotar uma política anti-muçulmana. Na década de 1280, ele proibiu o abate halal de animais e a circuncisão sob pena de morte. Até mesmo o taoísmo, que inicialmente contava com o apoio da elite mongol, devido às conexões de Gengis Khan com Juji, foi alvo de repressão. O agravamento do conflito entre taoístas e budistas levou à intervenção decisiva do poder mongol em meados do século XIII. Por ordem de Mungke Khan, seu irmão Kublai organizou um debate religioso entre representantes das duas ordens. O próprio Kublai, já sob influência do budismo, favorecido pelas convicções de sua esposa e por sua inclinação pessoal, declarou os budistas vencedores. Essa decisão teve consequências sérias. Parte dos textos taoístas foi considerada falsificação, proibida de ser distribuída e suas cópias foram destruídas. Kublai também limitou bastante os privilégios dos taoístas. Apesar disso, as relações não foram totalmente normalizadas. Na década de 1280, o envelhecido Kublai, que havia perdido a tolerância, ordenou a destruição de praticamente todos os textos taoístas, além de reprimir aqueles taoístas considerados instigadores dos conflitos. Muitos deles foram expulsos, mutilados ou mortos. Privilégios no Império Mongol eram concedidos apenas às religiões que eram consideradas úteis ou que haviam provado seu apoio divino. As religiões mais privilegiadas continuavam sendo o budismo, o taoísmo, o cristianismo e o islamismo. Ao mesmo tempo, religiões como o judaísmo, o zoroastrismo, o maniqueísmo e o hinduísmo, na maioria das vezes, permaneciam sem apoio estatal. A razão para isso era o pequeno número de adeptos, a falta de influência política e a ausência de estados que pudessem interagir com os mongóis. Por exemplo, o judaísmo só recebia alguns privilégios esporadicamente.
No Ilkhanato, entre as décadas de 1280 e 1290, as comunidades judaicas foram temporariamente isentas de impostos graças à influência do vizir judeu. E na China, durante a dinastia Yuan, o judaísmo só conseguiu alcançar esse status no ano de 1330. Os mongóis viam essas religiões como insuficientemente poderosas e desprovidas de força celestial, o que as tornava inúteis para o sistema político mongol. Os mongóis recorriam a medidas repressivas contra grupos religiosos que ameaçassem seu poder. O exemplo mais conhecido foi a destruição da seita ismaelita dos Nizaritas, amplamente conhecida como assassinos. A resistência deles ao avanço mongol levou Munkhe Khan, sob influência de seus conselheiros islâmicos, a ordenar a completa eliminação dessa seita. A execução dessa ordem foi confiada ao seu irmão Hulagu, que cumpriu a tarefa com sucesso, destruindo os líderes da seita e suas fortalezas. Alguns anos depois, em 1258, Hulagu saqueou Bagdá e executou o último califa abássida. Apesar da impressionante escala de destruição, esse ataque não teve motivação religiosa. O califa recusou-se a reconhecer a autoridade dos mongóis e a abrir mão de sua independência, o que o tornou alvo de pressão política. A adoção das religiões locais pelos mongóis não impedia conflitos com outras comunidades religiosas em seu império. Por exemplo, os Bek Khan da Horda de Ouro e Ghazan Khan no Ilkhanato, que se converteram ao islamismo, perseguiram elementos cristãos, budistas e xamanistas em seus domínios. Medidas repressivas desse tipo, em geral, não duravam muito tempo. A importância econômica desses grupos e o baixo índice de conversão de seus seguidores ao islamismo tornavam mais vantajoso abandonar tais ações. A política religiosa dos mongóis, embora muitas vezes seja vista como tolerante, era predominantemente pragmática. Já mencionei que os privilégios e o apoio eram concedidos principalmente a 4 religiões: islamismo, cristianismo, taoísmo e budismo. Um exemplo dessa política é o Gedei Khan, que, segundo fontes islâmicas, era amigável com os muçulmanos e os nomeava para cargos importantes na administração do norte da China. Os governantes mongóis respeitavam outras religiões, comprovado por exemplos de sua tolerância religiosa pessoal. Assim, a mãe de Munkhe Khan e Kublai Khan, Sarhaktani Bek, era cristã nestoriana e apoiava mesquitas e madraçais. Munkhe Khan organizava banquetes em homenagem ao Ramadã, distribuía esmolas, ouvia sermões do Cadi e até comia carne halal em respeito ao seu primo muçulmano Berke. Isso demonstra que a Yasa de Gengis Khan, embora fosse apresentada como um código universal, na prática era frequentemente violada por motivos políticos ou pessoais. A estrutura social sob os mongóis também refletia suas preferências religiosas. Por exemplo, Kublai Khan estabeleceu uma hierarquia racial de 4 níveis na China, na qual muçulmanos e pessoas da Ásia Central ocupavam o segundo lugar após os mongóis e nômades, superando os chineses. Apesar da diversidade religiosa inicial, até o final do século XIII, o islamismo tornou-se a religião dominante entre os mongóis. Isso ocorreu devido à conversão gradual de exércitos e elites e à disputa por legitimidade entre descendentes de Gengis Khan. Para confirmar sua sinceridade, muitos governantes mongóis se distanciaram ativamente do xamanismo e de outras práticas tradicionais. Bom, por hoje é só. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.